Você já deve conhecer alguém que, diante de um sofrimento, culpou Deus, como se Deus fosse ruim por permitir o mal, por permitir que nós sentíssemos essa dor que nós temos no peito. Mas no vídeo de hoje você vai perceber como que Deus ele é bondoso. Ele não é tirano, mas ele é um redentor da humanidade. Ele vem e nos acolhe. Eu sou o Matheus Victor e aqui no Instituto Wojtyla eu falo sobre teologia do corpo, educação dos filhos, relacionamento familiar. Se você se interessa por algum desses conteúdos, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem esses vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, os desígnios de redenção. Ao longo de todo o livro nós estamos percebendo que temos esse vazio no peito, e que nós podemos preenchê-lo apenas na presença de Deus. E que esse vazio no peito, essa pobreza que nós temos, ela gera um certo desconforto, uma inquietação, que nos coloca em movimento. Muitas pessoas podem pensar que Deus ele é maldoso, porque ele nos criou com uma sede do infinito, mas nós somos humanos e humanamente incapazes do infinito. Mas a grande questão é que Deus ele não nos criou e nos deixou abandonados no mundo. Tem até uma teoria que fala que como se Deus ele fosse um relojoeiro, onde ele vai lá, prepara o relógio para ele poder ser autônomo e começar a dar corda e medir o horário por conta própria. E depois que o mundo está todo pronto, ele vira as costas e vai viver a sua vida. Não, o nosso Deus não é um Deus que preparou o mundo e virou as costas para nós. O nosso Deus é aquele que sustenta a realidade. A realidade é um sonho de Deus e com as suas mãos ele nos sustenta a todos os dias. Ele olha para nós. Então Deus ele não é tirano. Esse desejo que nós possuímos, ele mesmo se dá como alimento para poder preencher essa fome que nós temos de felicidade, essa fome que nós temos de sentido. E o maior sinal disso é a redenção, onde Cristo se dá na cruz, de modo especial quando Cristo se faz pão. E aqui a Eucaristia, ela alcança um papel central na nossa vida, porque é o Deus que se faz alimento. E nós precisamos pensar, e Christopher West ele traz isso, que o alimento ele sempre envolve morte. Falar isso pode soar um pouco estranho, porque nós estamos acostumados a preparar um almoço, a gente vai ter um frango, a gente vai no mercado, já encontra o frango congelado e muitas vezes até mesmo picado, e a gente se esquece que para poder ter aquele alimento, precisou antes haver um processo de morte. Então imagina, 100 anos atrás, na fazenda, a pessoa queria comer um frango, ela precisava ir na horta, precisava sacrificar um animal e dessa forma tirar o alimento. Isso acontece também com as frutas, com as verduras, com os legumes. Aquela planta ela produz algo e você sacrifica aquele algo para poder se alimentar. E Jesus é aquele que se sacrifica para poder se tornar alimento para nós. E não é à toa que a igreja ela sempre usou a figura do pelicano para representar a figura de Jesus Cristo na nossa vida. O pelicano é um animal, é uma ave que, quando ela tem seus filhotes, ele arranca a carne do próprio peito para poder dar para os filhos. É muito comum a gente ver em algumas igrejas alguns vitrais onde tem essa ave bicando o próprio peito, arrancando a própria carne para poder alimentar os filhos. Então Jesus, diante dessa fome que nós possuímos, ele de uma maneira muito presente, ele dá a própria vida para poder nos alimentar. E se a gente parar para perceber, o evangelho é cheio dessas falas de Jesus. Ele fala: aquele que vem até mim não terá fome. Aquele que vem até mim não terá sede. Ele fala: minha carne é verdadeira comida, é verdadeira bebida, para poder alimentar os seus filhos. Então, essa é a grande questão. Não tem como nós imaginarmos o dom da castidade, não tem como imaginarmos a grande notícia do Evangelho se nós não percebemos que Deus ele se dá em alimento para nós. Então, estar presente com a Eucaristia e compreender que é Deus que preenche esse vazio que nós possuímos, ela é essencial. Sabe por quê? É muito comum casais, em alguns momentos, pensarem que quem vai saciar essa sede que eles possuem de felicidade é uma outra pessoa, é o seu marido, é a sua esposa, quando na verdade todos nós somos incapazes de preencher uma sede de infinito, porque nós somos humanos. Quando o casal ele compreende isso, quando ele compreende
que num relacionamento os dois eles precisam de Deus para poder viver plenamente a felicidade, é como se tirasse das costas de cada um deles um peso, porque cada um ocupa o seu papel e ninguém substitui o papel de Deus na nossa vida. Nesse caminho, é claro que nós vamos viver tentações, tribulações. O próprio Jesus, ele passou pelo deserto e recebeu tentações do inimigo. Então nós também teremos tribulações. Tribulações que vão nos fazer pensar que Deus ele não vai nos alimentar, que nós precisamos, na verdade, roubar o alimento, como nós falamos no último vídeo, mas nós precisamos confiar em Deus. Haverá muitas vozes prometendo felicidade, prometendo paz, mas uma só é a voz do pastor, aquele que nos conduz. E nós precisamos ter esperança, porque esse Deus que vem ao nosso encontro, ele preenche a nossa vida e sacia a nossa fome. E dessa esperança de um banquete eterno que ele prepara para nós, que está nos céus. Eu espero que com essas reflexões tenha ficado claro para você que essa sede que você possui, essa sede de felicidade, ela é insaciável e ela somente repousa em Deus. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar como se preparar para poder se encontrar com esse Deus e viver esse diálogo de amor. Porque se existe um banquete no céu, nós precisamos olhar para ele e nos preparar para poder alcançar essa felicidade, alcançar esse banquete que está nos esperando. Então, te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, compartilhar esse material com outra pessoa e eu te encontro no próximo vídeo.